Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui novamente trazendo mais conhecimentos para você que está aí na sua casa. Antes de começar, aqueles nossos combinados de sempre. Você vai continuar em isolamento, vai continuar cumprindo as regras do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, vai ficar em casa, vai sempre se manter higienizado, vai cuidar de si mesmo e dos seus familiares. Enquanto isso, eu também me cuido do lado de cá e continuo trazendo para vocês todo o conhecimento que vocês precisam, certo? Lembrando sempre, higiene as mãos, evite de tocar o rosto e vamos estudar um pouquinho mais. Para a aula de hoje, nós vamos precisar dos materiais de sempre: caderno ou a folha de anotação, lápis, borracha, apontador, o material de costume. Mas para hoje, nós vamos precisar também de um dicionário. Se você tem um dicionário, pode pegar na sua casa. Se não tem problema, eu vou te ajudar aqui com os meus slides, vou mostrar alguns pedaços do dicionário para você, tá bom? Então, folha nova no nosso caderno, vai colocar a data de hoje e escrever aula língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso e para pegar o seu dicionário, tá bom? Tudo devidamente organizado? Então vamos começar. Vamos relembrar o que fizemos na aula passada. Vocês lembram que eu trabalhei com vocês, continuei trabalhando com vocês, o poema do Álvaro Posselt, né? Então, da outra aula, eu sistematizei o que é um poema com vocês, né? Trabalhei com todas as características, o fato dele ser uma criação literária, né? Ser um texto construído em versos e estrofes, possuir rimas, mas que não é uma característica, né? Então, eu trabalhei com várias dessas características do poema. Em seguida, eu trabalhei com vocês aquele jogo dos pontos, e aí a gente descobriu quem é que escreve um poema, para quem se escreve um poema, por que se escreve um poema e onde esse texto circula. Lembraram?
Logo em seguida, nós fomos para o nosso poema, né, aquele cartaz grande que o professor trouxe, e nós trabalhamos com a ideia central, trabalhamos também com as imagens que davam sentido para cada estrofe e fizemos a relação de sentimentos que o autor teve ao escrever o poema. Lembraram? E ainda teve alguns desafios. Será que você conseguiu criar versos no poema do Álvaro? Será que você conseguiu fazer outras criações em cima do trabalho dele? Eu espero que sim, tá? Todos nós estamos ansiosos para descobrir o que você escreveu. Mas e na aula de hoje, professor? O que será que vamos fazer? Tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com linguagem figurada. Observe aí na tela de vocês, eu vou colocar grande para vocês acompanharem. Diz o seguinte: comida chega de moto, aula só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Tá? Observem ali os dois últimos versos da estrofe. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona, né? Será que tem como nós desligarmos o corona? Observem ali na imagem, né? A pessoa com controle remoto tentando desligar o vírus. Será que isso pode acontecer na realidade? Será que a gente pode simplesmente com um botão desligar o coronavírus? Não dá, não é verdade? Ali é uma linguagem figurada. O poeta não quis dizer literalmente o que é desligar, né? Ele quis dizer que aquele sentido é outro. Aquele sentido quer dizer que ele quer que aquilo acabe o mais rápido possível. Olhem na tela da sua TV novamente. Diz assim, ó, alguns poemas usam a linguagem figurada com a intenção de produção de sentidos diferentes do literal. Algumas palavras podem receber um sentido diferente do usual, né? Daquele que está lá no dicionário. Então, observem agora, no trabalho do Álvaro, eu trouxe para vocês alguns haikais, tá? Que são produções poéticas que o Álvaro faz também. Então, observem aí, ó. Diz o seguinte: sempre em hora certa, se o vírus aprisiona, a arte nos liberta. Olha que interessante, que bonito que o Álvaro escreveu para nós, mas observem ali aqueles dois versos. Se o vírus aprisiona, a arte nos liberta. Eu procurei aqui no nosso dicionário e olha o que o dicionário diz sobre aprisiona. Quer dizer tornar alguém cativo, fazer com que fique preso ou prender. Será que será que o vírus corona, ele tem essa propriedade, ele consegue prender alguém literalmente, né? Ele consegue ir assim como um policial até a casa de alguém, pegar e levar até um presídio, por exemplo? Né? E quando ele diz assim, a arte nos liberta. No dicionário, liberta quer dizer tornar livre, dar liberdade. Será que a arte é como um advogado que vai lá e consegue nos tirar? Né? Então, é um sentido figurado, né? Ele diz que o vírus aprisiona, mas de que maneira? Não é no literal, eu não consigo ir lá e pegar a pessoa, mas o vírus nos colocou em isolamento, nos fez ficar em casa, né? Mas por que será que a arte nos liberta? Né? A arte de conversar através das mídias, de assistir uma live, de ouvir aquela pessoa que você gosta falando através da câmera, né? Assistir a um show da casa da pessoa que você mais gosta, né? Então, isso quer dizer para o autor que a arte nos liberta. Vamos conhecer mais um? Observem aí, ó. Diz o seguinte: a gente nunca erra quando faz da paz nossa arma de guerra. Observem ali aqueles dois versos. Diz o seguinte: quando faz da paz nossa arma de guerra. E aí eu procurei no dicionário o seguinte: o significado de paz quer dizer calma ou estado de calmaria, de harmonia, de tranquilidade, né? Então, quando a gente pensa em paz, a gente está pensando num estado de espírito, né? Mais um sentimento do que algo físico. E quando a gente fala em arma, o dicionário diz o seguinte: instrumento que serve para atacar ou defender, né? Algo físico que a gente pode pegar, né? A paz não é físico, a gente não pode pegar, a gente sente aquilo. Mas o autor traz isso e brinca com essas palavras. Usar a paz como uma arma de guerra, levar a paz para as pessoas, acalmar as pessoas, seja
ao nosso jeito, né, com o que a pessoa precisa ou não. É um sentido figurado, é uma linguagem figurada que ele usa. Vamos conhecer mais um. Diz o seguinte: passado não é bagagem. O pensamento vazio deixa leve a viagem. Observem ali o primeiro verso. Passado não é bagagem. Passado é bagagem. Eu busquei aqui no dicionário o significado dessas duas palavras. Passado quer dizer pretérito, que decorreu, que passou no tempo, ficou para trás. E bagagem? Bagagem é um objeto, ou são objetos que se levam empacotados ou em malas, em viagem ou alguma expedição, né? Então ali também é uma linguagem figurada. Por quê? Porque o passado não é algo que eu posso levar dentro de uma mala, por exemplo, né? O passado é algo que passou. Eu posso, por exemplo, ter sentido uma amizade muito grande na minha infância, mas eu consigo pegar essa amizade e colocar dentro de uma mala? Não, eu posso levar isso comigo, no meu sentimento, no meu coração, no meu pensamento, mas não dentro da minha mala. Então, o poeta brinca muito com esses sentidos figurados, sentidos literais, né? Literais é aquilo que o dicionário nos traz, aquilo que é usual, certo? Aí, a gente vai falar um pouquinho dessa diferença entre esse sentido figurado e sentido próprio. Acompanhem aí na tela para vocês lerem comigo. A linguagem com sentido figurado é utilizada em poemas, canções e outros textos em que se queira dar às palavras um sentido diferente do que elas têm. Mas onde encontramos os diferentes sentidos próprios, literais, reais que uma palavra pode ter? Será que você sabe onde nós encontramos o sentido real dessas palavras? Será que elas estão organizadas em um lugar? Vocês já sabem a resposta, né? Elas estão em um dicionário, tá? E hoje nós vamos aprender um pouquinho a usar esse dicionário. Tudo bem? Eu tenho certeza que você conhece um dicionário, já viu na biblioteca da escola, muitas pessoas têm em casa, mas você já teve curiosidade de saber de quem foi essa ideia, de onde surgiu essa ideia de organizar um livro, um local para colocar todas as palavras e os seus significados? Olha aí na tela da sua TV, eu vou colocar para vocês vários dicionários, tá? Esses são os dicionários da língua portuguesa, mas o dicionário, ele é muito antigo, ele vem em 2.600 anos antes de Cristo, numa região chamada Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, lá no continente asiático. Naquela época, algumas pessoas começaram a organizar alguns sentidos, significados de símbolos, de divindades, então organizavam em locais para que posteriormente a gente pudesse conhecer um pouquinho da cultura daquele país, certo? Depois do nascimento de Cristo, já no século I, os gregos também começaram a organizar o seu vocabulário, tá? Então eles organizavam principalmente palavras que explicassem um pouquinho sobre a sua cultura, um pouquinho sobre a sua literatura, tá? E com o decorrer do tempo, tudo isso foi melhorando, até termos aqui o nosso dicionário, tá? Então eu trouxe esse meu, bem grande, vocês podem ver que ele tem muitas palavras, né? E hoje a gente vai aprender a usar esse dicionário, tá bom? Agora nós vamos aprender a usar um dicionário, tá? Para quem ainda não sabe usar um dicionário, eu vou ensinar como que ele está organizado. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma foto de uma página do meu dicionário, escrevi uma foto, escolhi uma página e tirei uma foto. Observem o seguinte, eu já deixei algumas demarcações para a gente analisar. Então, bem aqui no canto superior esquerdo, vocês estão olhando aí, tem as letras EST. O que significa isso? Significa que em toda essa página do dicionário, todas as palavrinhas começam com EST, né? Estrambótico, estrangeirado, estrangeirismo, estrangeiro e assim por diante, até o último, tá? Estrela do mar.
tá? Então, essas letras aqui significam que todas as palavrinhas desta página começam com EST, certo? Se tivesse mais palavrinhas com, por exemplo, ESV, estaria aqui embaixo ESV também, mas nessa página só EST, tudo bem? Aqui no canto superior direito, você tem estrambótico e estrela do mar. O que significa isso? Vamos anotar aqui no nosso cartaz. Então eu vou colocar maior para você poder enxergar. Tá? O que significa isso? Significa que a palavra de cima é a primeira da página, está aqui, estrambótico. E a palavra de baixo é a última da página, estrela do mar, está aqui embaixo, tá bom? Então, esse daqui significa as letras iniciais de todas as palavras da página, e nesse canto aqui eu tenho a primeira e a última palavrinha desta página, tá? Mas vamos analisar o que significa cada um deles. Então, a primeira é estrambótico. O que será que significa? Vamos colocar aqui maior para você conseguir enxergar aí na sua casa. Ele está organizado dessa forma aqui, certo? Então, eu tenho o nome dele, da palavrinha, né? Separado por sílabas. Eu tenho algumas abreviaturas no meio, certo? E eu tenho também os significados. Então, primeiro significado está aqui, o segundo significado está aqui. E tem alguns complementos, tá? Que a gente vai aprender. Mas, no próprio dicionário, observem aqui, ó, no meu, ele já tem a seção com a lista de todas essas abreviaturas, tá? Que no dicionário eles chamam de reduções, certo? Mas o que quer dizer estrambótico, professor? Então vamos lá, vamos analisar. Estrambótico. Em vermelho e itálico está escrito ADJ, que significa que ele é um adjetivo, tá? E aqui tem INFRM, que quer dizer informal. O primeiro significado quer dizer diferente em todos os sentidos, excêntrico, tá? Que pode ser também habitual, certo? Número 2, que causa certa repugnância ou aversão, algo que seja ridículo. Daí aqui tem um exemplo aqui entre esses símbolos, tá bom? Roupa, por exemplo, pode ser estrambótica, pode ser ridícula, né? E daí aqui ele tem também um sinalzinho gráfico aqui para estrambotismo. A gente pode também buscar no dicionário um significado semelhante estrambótico e estrambotismo, tá? Mas estrambotismo tem um S-U-M na frente, que quer dizer substantivo masculino, certo? E lá embaixo nós temos aqui estrela do mar. O que quer dizer estrela do mar, professor? Vamos analisar. Então eu tenho também lá, ó, estrela, hífen do, hífen mar. Então ele está separado por sílabas e ele tem aqui dentro do colchete uma outra abreviatura, uma outra redução. Tem o P e o L, ou seja, é um exemplo de como se escreve esta palavra, né, no plural, estrelas do mar, certo? Aí tem o S e o F, que é um substantivo feminino, e daí tem o significado animal marinho em forma de estrela, predador de animais invertebrados e peixes, tá? Então você vai perceber que tem alguns que têm mais de um significado, outros que têm apenas um significado, certo? Alguns são adjetivos informais, outros são substantivos femininos, podem ser substantivos masculinos, ele pode ser formal ou não, tá? Tudo vai depender da sua pesquisa aqui no dicionário, tudo bem? Mas será que é só eu saber como usar a organização da página do dicionário? Tem uma outra regra que eu tenho que saber também, certo? Então olha lá. Eu vou trazer o exemplo aqui, ó, da palavra abajur e agachar.
As duas palavras estão no dicionário, não estão? As duas começam com A. Elas podem estar na mesma página. Como que eu faço para saber o que vem antes e o que vem depois? Eu preciso seguir a ordem alfabética, certo? Mas as duas palavrinhas começam com a letra A. Então, eu vou olhar a segunda letrinha de cada palavra. Na palavra abajur, a segunda letra é a B. Na palavra agachar, a segunda letra é a G. Qual vem antes? A B ou a G no nosso alfabeto? Tá? Então, aqui está correto. Abajur vem antes de agachar, certo? Então, quando eu tenho essa possibilidade de já encontrar essa diferença na segunda letra, eu sei que abajur vem muito antes, agachar vem bem depois, tá bom? Mas nós temos outras situações também. Observem aqui comigo. Eu vou tirar, então, abajur e vou tirar agachar e vou colocar geladeira e vou colocar gestante. E nós vamos analisar, tá? Agora estamos lá na letra G no nosso dicionário. G começa gestante, geladeira. Aqui eu não consigo ver a diferenciação, então eu vou para a segunda letra. Gestante também a segunda é E. E geladeira também é E. Então eu vou ter que ir além e olhar a terceira letra. A terceira letra de gestante é S. Em geladeira é L. No dicionário, o que vem antes? Será que é o S ou será que é o L? Você já sabe, né? O L vem antes, então aqui está invertido. O que eu vou fazer? Vou trocar de lugar. Porque eu sei que no meu dicionário, gestante vai vir depois de geladeira. Então, nesse caso, eu não pude observar apenas a primeira nem a segunda. Eu tive que chegar até a terceira letra para descobrir quem que vem antes, geladeira ou gestante. Eu vou fazer mais uma vez com vocês, antes de nós irmos para uma atividade bem interessante. Eu quero ver se você aprendeu a usar o dicionário. Vamos lá. Sapateira e sapato. Eu vou colocar sapato em cima porque a palavra é menor, tá? Mas nós vamos analisar, porque não estou percebendo o tamanho da palavra, e sim a ordem alfabética. Então eu começo pela primeira letra. Sapato e sapateira começam com a mesma letra, S. Vou para a segunda. Sapato e sapateira também têm a mesma letra. Então, preciso analisar a terceira. P também é a mesma letra. Professor, vou ter que ir a mais uma letra para frente? Vou, tá? Então, aqui eu tenho o A. S-A-P-A, S-A-P-A. E agora, professor? Vamos mais uma? Vamos mais uma. Então, olha lá. Chegamos no T, que também é a mesma letra. Então, eu terei que ir mais uma letra para frente. A última de sapato é o O. Aqui, depois do T, é o E. O que vem antes no nosso dicionário? O O ou o E? Essa é fácil, né? O O vem depois da letra E. O E está bem ali no início do nosso alfabeto. Então, sapateira vai aparecer no dicionário antes da palavra sapato, tá? Lembra que eu falei que não é o tamanho que diz, mas a ordem alfabética? Então eu tive que ir até a letra E, até a sexta letra da palavra para descobrir, tá? Qual é a ordem. Você entendeu? Gostou de analisar a ordem alfabética das palavrinhas? Vamos fazer uma atividade agora. Agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o uso do dicionário, tá? Isso é muito importante. Sempre que a gente não souber o significado de uma palavra, nós vamos recorrer ao dicionário, tá bom? Então vamos retomar alguma coisa? Olha aí na sua tela da TV. Então, de novo, aquela atividade que a gente acabou de fazer aqui na prática, então tem lá, né, todos os elementos que eu trabalhei, e é importante vocês saberem, ali
tá? As abreviaturas que sempre vão aparecer no dicionário. Então, adjetivo, substantivo masculino, pode ser numeral, singular, plural. Então, sempre fique atento a isso e busque no próprio dicionário para que você não fique perdido, certo? Combinado? Sempre vai ter uma seção no seu dicionário falando sobre essas abreviaturas, essas reduções, tá? Agora eu quero saber se você entendeu principalmente a parte da ordem alfabética. Vamos fazer uma atividade bem interessante. Observem aí na tela da TV a palavra que está fora da caixinha, estrangeiro, tá? A palavra estrangeiro, ela precisa ser encaixada na ordem correta, na ordem alfabética, certo? Então tem ali estrangeirado, estrangeirismo, estrangular. Será que estrangeiro vem antes de estrangeirado? Ou vem depois de estrangeirado e antes de estrangeirismo? Ou vem depois de estrangeirismo e antes de estrangular, tá? Observe aí a ordem alfabética e coloque a palavra estrangeiro no local certo, tá? Eu vou dar um tempinho para você. E aí? Será que você conseguiu encaixar a palavra estrangeiro na nossa lista? Observe aí uma fotinha pequenininha do nosso dicionário. A palavra estrangeiro aparece logo embaixo de estrangeirismo, tá? Então ela vai entrar exatamente aqui. Será que você acertou? Vamos fazer mais uma vez para que você possa treinar a ordem alfabética de acordo com o dicionário. Observe agora a nossa caixinha. Tem a palavra estreia, estreitar, estrela, estrela de Davi e estrelado. O que nós vamos encaixar? As palavras estrela d'alva e estreito. Tá? Então agora são duas palavrinhas para você encaixar, certo? Observem bem como nós fizemos aqui no Flip, para que vocês possam encaixar corretamente. Mais um tempinho para vocês.
Vamos corrigir? Então, olha lá, mais uma fotinha do nosso dicionário. Ali estão aparecendo todas as palavrinhas conforme eu mostrei na foto bem ampliada para vocês. Observem bem aqui, ó, está estreito, logo abaixo de estreitar. Apareceu aí? Muito bem. E onde que está a estrela d'alva? Bem aqui, ó, acima de estrela de Davi. Então, vai ficar desse jeito a nossa lista. Estreia, estreitar, estreito, estrela, estrela d'alva, estrela de Davi e estrelado. Legal essa atividade, né? Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho sobre verbete. Observem aí na tela de vocês, eu vou colocar para vocês acompanhar a leitura. Tá? Verbete é a palavra ou entrada do dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário é um conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras, tá? Então, cada palavra que está listada no dicionário, nós chamamos ela de verbete, certo? Agora, vamos analisar mais um pouquinho o nosso dicionário. Acompanhem aí na tela de vocês. Eu vou colocar em tela cheia para vocês verem, tá? Eu tenho aí dois pedaços, duas colagens de dicionário diferentes. Observem como na primeira imagem ali, ó, cada significado da palavra cativar está separada por um número. Aqui embaixo, na palavra coragem, os significados estão separados por um ponto, certo? Observe também, ó, aí onde eu coloquei em verde, que são exemplos que o autor do dicionário coloca para cada significado. Por exemplo, lá no significado número 1, cativar quer dizer tornar-se cativo, prender-se, física ou moralmente, sujeitar-se. Aí vem o exemplo. Os primeiros exploradores do Brasil cativaram índios e animais. Pretendia cativar a fé, a razão, né? Cativou-se a influência do mestre. E assim vem outros exemplos também, sempre dentro daqueles símbolos ali de maior e menor, tá? Uma outra coisa interessante são as abreviaturas que eu já mostrei, que mostram as características dessas palavras. Por exemplo, SF quer dizer que a palavra coragem é um substantivo feminino. Logo à frente mostra como ela foi separada em sílabas e mostra que ela veio do latim coragem, certo? Então, essas são algumas das características que os dicionários trazem, tá? E isso depende muito de autor para autor, beleza? Agora, vamos analisar algumas palavras do poema que lemos, certo? Acompanhe comigo novamente a leitura do poema, aí em tela cheia para vocês acompanharem. Lá na primeira estrofe diz o seguinte: diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Observem que pandemia está destacado em vermelho. Observaram? Pandemia se remete ao verso abaixo. Vivemos um novo por causa da pandemia. Mas afinal, o que é uma pandemia, professor Rodrigo? Vamos analisar algumas manchetes. Observem aí na tela de vocês, tá? Diz o seguinte na manchete: pandemia pode levar 132 milhões de pessoas à fome em 2020, estima a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? Uma outra manchete diz o seguinte: inadimplência por desemprego até 12 vezes maior na pandemia, tá? Então a pandemia é um assunto muito corriqueiro nos nossos dias de hoje, né? A gente fala sobre pandemia o tempo inteiro, né? Mas o que realmente quer dizer pandemia? Será que existe esse termo aqui no dicionário? Vamos descobrir. Então vocês estão vendo aí o recorte do meu dicionário e ele começa com a palavra pandeireta. Logo em seguida vem pandeirista, depois pandeiro, pandeló, e lá embaixo está a palavra pandemia, que é o que a gente queria, né? Então ele começa assim, ó, pandemia.
a abreviatura SF, que quer dizer um substantivo feminino, e tem um ano ali, ó, 1873. Foi por volta de 1873 que essa palavra foi colocada no dicionário. E aí tem ali uma abreviatura em letra maiúscula, MED, que quer dizer uma redução para a palavra medicina. Então, pandemia veio, tá, dessa área de medicina, que quer dizer enfermidade epidêmica amplamente disseminada, tá? E ali embaixo tem uma outra abreviatura, o EUT, o I e o M, que quer dizer etimologia, tá? Ou seja, o estudo da origem da palavra, que quer dizer o povo inteiro. E você, já ouviu falar em epidemia? Tá ligado à pandemia, tá? Então eu vou colocar aí para vocês de novo, tela cheia, para vocês acompanharem o outro recorte do meu dicionário. Começa lá, ó, nós vamos procurar agora epidemia. Começa em epicurista, epidemia já aparece em segundo lugar, tá? Então tem toda aquela análise de abreviatura, ali por volta de 1521 a 1558 essa palavra foi estudada e temos 4 significados, tá? Então, número 1, também da medicina, doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Número 2, também da medicina, surto periódico de uma doença infecciosa em uma dada população e ou região, tá? Ali tem um exemplo entre os sinais de maior e menor, né? Exemplo, por exemplo, então, cachumba. Número 3, a abreviatura P.ext quer dizer por extensão. Pode ser também um aumento de número de casos de uma doença ou de um fenômeno anormal. Olha o exemplo ali, ó, intoxicações, né? O número 4, também por extensão, mas agora tem uma outra abreviatura, FIG, que quer dizer por extensão figurada, tá? Pode ser também uma generalização rápida e ampla de um modismo, certo? Então, epidemia cabe melhor o número 2, surto periódico de uma doença infecciosa em dada população, tá? Ou região, tá? Então, a periodicidade, tá? Aí eu quero mostrar para vocês uma outra manchete. Diz assim, ó, coronavírus pode se tornar endêmico. Saiba o que isso significa. Também está relacionado. Pandemia, epidemia, endemia, endêmico. Vamos descobrir o que eles significam. Acompanhe comigo. Endêmico, o que é? Observem aí o meu dicionário. Começa lá. Endelita, endemepidemia, endemia, endemicidade, endêmico, encontramos o endêmico, tá? De 1770 é um adjetivo. Número 1. Biogel quer dizer biogeografia, que quer dizer nativo de, restrito a determinada região geográfica, disse de espécie, organismo ou população. Número 2, o significado vem da medicina, pertence ou pertencente ou relativo à endemia. Quando acontece isso, significa que nós temos que buscar, então, esse sentido de endemia. Então vamos lá para cima saber o que é uma endemia, tá? Tá escrito lá em cima, ó, derivado também da medicina. Doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência significativa em dada população e ou região. Por exemplo, na Amazônia ou em certas regiões da África, a malária é uma doença infecciosa que ocorre habitualmente e assim por diante, tá? Mas afinal, qual a diferença entre epidemia, pandemia e endemia? De acordo com o dicionário, já fizemos todos os nossos estudos e agora vamos organizar isso aí no nosso caderno, tá? Então, olhem lá. Epidemia, ela é caracterizada pelo surgimento de surtos em diversas regiões. Já a pandemia é quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta e é encontrada em continentes distintos. Observem aí o começo da palavra pan. Pan, ele quer dizer
todo ou o povo inteiro, tá? Então nós tiramos o epi e colocamos o pan para dar o sentido do povo inteiro, certo? Por isso que a pandemia ela é global para o planeta todo. E temos a endemia, tá? Que ela não leva em conta o número de casos, mas a frequência ao longo do tempo, quando ocorre por um período estendido em um mesmo local, podendo ser sazonal ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês da dengue, né? A dengue ela tem uma incidência maior numa época do ano, que é a estação do outono. Tá? Acontece também em outros momentos? Acontece, tá? Mas ela é mais típica, ela é sazonal naquele momento do outono, entenderam? Então descobrimos aí a diferença entre epidemia, pandemia e endemia, todas elas com a ajuda do nosso dicionário, não é verdade? Agora vamos conhecer e trabalhar com uma nova palavrinha lá no nosso poema. Acompanhem aí comigo, tá? Tela cheia para vocês verem. Na segunda estrofe diz o seguinte: um abalo em nossa história, que tremenda confusão. Abraço ficou na memória, não vale aperto de mão. Observem que a palavra em destaque agora é abalo. Vamos ver o que o dicionário diz sobre ela? Observem aí o recorte do dicionário. Eu vou pôr para vocês enxergarem na tela da TV. Então tá lá, ó. Eu deixei a estrofe e o recorte do dicionário para vocês acompanharem. Abalo já é a primeira palavra que aparece e perceba que ele tem várias definições. Então a gente sabe que ele é um substantivo masculino, que ele começou a ser estudado e apareceu no dicionário por volta de 1537. Tá? E ele significa ato ou efeito de abalar, um abalamento. Ele pode ser também uma trepidação convulsiva, um tremor, uma oscilação. Número 2, um sentido figurado. Ele pode ser grande perturbação ou agitação. Número 3, também um sentido figurado, perturbação emocional, choque, comoção. Número 4, pode ser uma partida apressada, atabalhoada, abalada. Número 5, perturbação funcional de um órgão, ataque. Número 3, olha a abreviatura em letra caixa alta FIS, é um termo que vem da física. Deslocamento pulsátil que ocorre em qualquer sistema mecânico, tá? Número 7, técnica de pescar em que se utiliza rede de tresmalho em forma circular, tá? E número 8, a tal rede, né? Então ali, por metáfora, significa tal rede, citada no número 7. E ele pode ser ainda um abalo sísmico, que da geografia vem o ato de abalar. Agora eu pergunto para vocês, qual das definições se encaixa melhor no poema? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Ou 7 ou 8, tá? Então, leia lá rapidinho a nossa estrofe e veja qual das definições cabe melhor para o abalo. Observando então os dois primeiros versos da estrofe, um abalo em nossa história, que tremenda confusão. O que melhor se encaixa é o número 3, é uma linguagem figurada, né? Quer dizer perturbação emocional, choque ou uma comoção. Foi isso que a pandemia nos trouxe. E agora chegou aquele momento que todo mundo está esperando. Delma e Felipe vão nos trazer da caixinha da positividade uma mensagem bonita. O que será que vai sair da caixinha hoje? Vamos descobrir? A palavra de hoje é companheirismo. Felipe, o que você tem a dizer sobre companheirismo? Oi, pessoal. Oi, professor Rodrigo. Hoje eu vou declamar uma mensagem poética. O nome dela é Companheirismo. Vamos lá? O vírus se instalou. O mundo então parou.
Muita gente ajudou. Logo, a humanidade sarou. Tchau, pessoal. Fique em casa. E aí, gostaram dessa mensagem? Companheirismo, união, todos juntos, não é? Eu espero que você tenha gostado e tenha compreendido a mensagem do Felipe e da Delma. Então, por hoje é só, eu fico por aqui. Não esqueçam de ser gentil sempre. Tchau!